Primeira coisa, vamos relembrar alguns conceitos que aprendemos lá no 8º ano, como, por exemplo, o ponto, a reta e o plano. O ponto, ele não tem dimensão, tá? E a gente sempre denomina ele com uma letra maiúscula, ok? Pode ser qualquer letra, desde que seja maiúscula. A reta, ela não tem começo nem fim, ela é infinita. Por isso que a gente coloca uma setinha de cada lado. E para nomeá-la, a gente usa uma letra minúscula, tá? Agora, vamos pensar um pouquinho. Por um único ponto, é possível passar infinitas retas, ok? Só que por 2 pontos, podemos passar uma única reta. Observe, tá? Esse pedacinho é um segmento de reta, é um pedacinho da reta R, delimitado pelos pontos AB. Então, podemos chamar a reta R de semi-reta AB, tá? A gente não costuma usar o semi, tá? A gente acaba indicando a reta com AB e a setinha indicando que ela continua para o infinito, ok? Vamos lá, vamos continuar. O plano, pessoal, é todo espaço que seja delimitado por pelo menos 3 pontos, não colineares, tá? Lembrando que pontos colineares, eles pertencem a uma mesma linha, tá? A uma mesma reta. Quando eles não são colineares, eles formam pelo menos um triângulo, tá? Então, o plano, a gente sempre utiliza uma letra grega, ok? E eu tenho que ter pelo menos 3 pontos não colineares para delimitar um plano. Num plano, existem infinitas retas, infinitos pontos, e aqui ficou faltando, a professora falhou aí, tá? Mas existem infinitos pontos, vamos completar, vamos ver se a professora tem coordenação motora para isso. Pontos e também infinitas retas. Dizemos que uma reta está contida num plano se 2 pontos dessa reta, pertencerem a esse plano, tá? Então, por exemplo, se eu tenho esses pontos MN e eles pertencem ao plano gama, tá? Então, como esses pontos MN pertencem ao plano gama, eu digo que essa reta está contida no plano gama, ok? Bom, esses conceitos vocês já estudaram lá no 8º ano. Agora, a gente vai falar um pouquinho das posições relativas entre retas, que também foram vistos no 8º ano, tá? E vai servir de base para o que vem pela frente, tá? Então, eu digo que 2 retas são coincidentes quando uma está em cima da outra. Todos os pontos delas são coincidentes, tá? Todos os pontos são em comum em ambas as retas. Elas são paralelas, tá? Quando não tem nenhum ponto em comum, ok? Por mais que a gente estenda elas, elas nunca vão se tocar. E quando vocês forem para o 3º ano, vocês vão aprender a calcular a equação da reta, vai aprender a calcular a distância entre retas, distância de um ponto à reta, entre outros detalhes. Então, a gente vai ser a última fase de aprofundamento de geometria, tá? Temos as retas concorrentes, tá? Elas têm um ponto em comum. E o ângulo formado entre elas é sempre diferente de 90 graus, tá? Por quê? Se o ângulo formado entre elas for de 90 graus, a gente vai ter as perpendiculares, tá? Elas se cruzam, então, formando 4 ângulos de 90 graus. Caso contrário, elas são concorrentes, tá? Então, tanto as perpendiculares como as concorrentes têm um único ponto em comum. Agora, pessoal, as retas reversas, tá? Elas não se cruzam, tá? E estão em planos diferentes. Então, elas não se cruzam, poderiam se dizer paralelas, mas elas pertencem a um ponto diferente, a um plano diferente. E o que eu quero que vocês observem? Que, por exemplo, imagina a sala que vocês estão. Não sei se vocês estão no quarto, na sala, na cozinha, tá? Mas olhe para as paredes. Aí, veja, a linha que passa na parede que está à sua direita, ok? E compare ela com a linha formada entre a parede e o teto lá do lado da esquerda, tá? Quando acontece isso, tá? Se quiser pode olhar para o chão também, que vai dar no mesmo, tá? Eu digo que as retas são reversas. E, para elas serem reversas, eu consigo traçar uma reta formando 90 graus com cada uma delas, tá?
Então, elas nunca vão se cruzar, estão em planos diferentes e eu consigo traçar uma reta que toque as duas ao mesmo tempo, formando 90 graus, tá? Então, esse é o conceito de retas reversas. Quem tiver curiosidade, pega o livro do 8º ano, dá uma revisada, pega alguns exercícios para aprofundar isso daí, tá joia? Agora, pessoal, o nosso foco aqui vai ser um pouquinho de projeção ortogonal, tá? O que é a projeção ortogonal? É uma forma técnica de fazer a planificação de sólidos. Vocês devem ter feito isso, talvez no 6º ano ou no 7º, de, por exemplo, ter a figura, tá, planificada, e dela você formar um cubo, uma pirâmide, um cone, tá? Como, por exemplo, um chapeuzinho de aniversário aberto, né? Quando compra, a maioria deles, né, vem aberto e daí você fecha ele, tá? Alguns já vêm fechado, mas você pode abrir também e ver a planificação, tá? Então, ou pegar um dado, tá? Uma caixa de sapato, por exemplo, e desmontar ela inteira. Essa é a planificação dela, tá? A projeção ortogonal é um recurso que a gente usa para analisar todas as vistas possíveis de um objeto, tá? Então, a gente consegue ver a vista superior, frontal, lateral, direita e esquerda, a posterior e a inferior, tá? Então, a gente faz análise de todas as partes de uma figura. Isso que vai ser a projeção ortogonal. Então, por exemplo, sem bullying com a minha casinha, tá bom? Então, imagina a casinha. Então, ela tá aqui meio de lateral, né? Agora, se eu for olhar ela somente de frente, a parte da frente é somente essa vista. A lateral direita, lateral esquerda, aí eu tenho a vista superior, a vista inferior, que seria a parte de baixo da casinha, tá? E a vista posterior, que é a parte de trás, tá? Então, isso aqui que a gente faz é uma projeção ortogonal, que é fazer o desenho, como se fosse a planificação de todas as partes, tá? De todos os tipos de vista que eu tenho da figura, tá? Do objeto, ok? Então, pessoal, nesse primeiro vídeo, tá? São esses os conceitos que eu queria passar para vocês, tá? Então, aqui a gente fez uma revisão da parte de geometria de ponto, reto e plano, ok? A gente fez uma revisão de posição relativa entre retas e falamos um pouquinho da projeção ortogonal, tá joia? Nos vemos no próximo vídeo.